Olá! Quem mexe com eletrônica, seja por profissão ou por hobby, com certeza já se fez essa pergunta. Nossa, por que os equipamentos são tão caros? Especialmente aqueles de mais precisão, né? Bom, hoje a gente vai desmontar esse mistério e entender o que de fato está por trás desses preços. A grande questão é essa aqui. Pode ser um osciloscópio, um analisador de espectro ou até uma fonte de bancada daquelas boas. Os preços podem assustar de verdade. Mas acredite, tem uma lógica por trás disso. E a resposta, olha, não está só nos impostos ou na importação, não. Tem muito mais coisa aí. Ok, vamos começar a entender isso. A primeira coisa é sacar que houve uma mudança gigante na maneira como os preços são formados. As regras do jogo simplesmente viraram. O poder de definir o preço saiu da mão de quem fabrica e foi para a mão de quem compra. Antigamente era assim. A empresa pensava na margem de lucro que queria, somava todos os custos de produção e pronto, esse era o preço final. Era um cálculo de dentro para fora. Hoje, com a concorrência global que a gente tem, o processo é o contrário. Antes, a empresa dizia, meu produto custa X. Agora, é o mercado que diz, olha, por esse tipo de produto, a gente paga no máximo Y. E aí é a empresa que se vire para conseguir ter lucro dentro desse valor. E o que isso quer dizer na prática? Significa uma pressão, mas uma pressão enorme para cortar custos. Para conseguir sobreviver e ainda ter algum lucro, os fabricantes precisam ser super eficientes em cada pedacinho do processo de produção. E essa caça por economia acontece em 3 áreas principais. Primeiro, nos insumos. Pensa só, em vez de usar um monte de pecinhas separadas, a empresa usa um único circuito integrado. É mais barato, mais rápido de montar, bem mais eficiente. Segundo, a mão de obra, né? Seja pagando salários menores ou tendo equipes bem mais enxutas. E em terceiro, a automação. Robôs entram em cena para fazer as tarefas repetitivas, o que acelera tudo e, claro, diminui o custo do trabalho humano. Mas calma lá, não é só sobre cortar custos. Essa é só uma parte da história. Agora a gente vai olhar para dentro dos equipamentos para entender como a qualidade das peças entra nessa conta. E aqui está o pulo do gato. O preço de um equipamento eletrônico tem uma ligação direta, mas muito direta mesmo, com a qualidade da matéria-prima e dos componentes. A conta é simples, componentes melhores, materiais mais nobres, o resultado é um produto final bem mais caro. Não tem mágica. Para isso ficar bem claro, vamos comparar dois extremos. De um lado, um kitzinho simples de transmissor AM. Os componentes são de segunda a terceira linha, sabe? Feitos para o grande público. O custo dele? Baixíssimo. Agora, olha para o outro lado. Um analisador de espectro profissional. Aí a conversa é outra. A gente está falando de componentes de altíssima precisão, com contatos de ouro, platina, prata, tudo para garantir o melhor desempenho e que ele dure muito. O custo de fabricação disso? Esse vai lá para a estratosfera. E isso cria uma espécie de escadinha de qualidade. Lá embaixo tem os equipamentos para estudante, com básico do básico, tipo os da Unit, bem acessíveis. Subindo um degrau vem os semiprofissionais, para quem tem oficina ou faz reparos. Depois, a linha profissional, tipo um Rigol para quem precisa de medição confiável de verdade. E lá no topo, a categoria industrial ou militar, como um Rohde & Schwarz, onde a precisão e a robustez são absurdas e o preço, claro, acompanha esse nível. Certo. Com tudo isso na mesa, a bola volta para cá. A decisão final é de quem compra. E é aí que surge o grande dilema. Vale a pena pagar mais caro por mais qualidade ou é melhor economizar com um equipamento mais simples? Olha só essa citação que ilustra isso perfeitamente. A pessoa que disse isso tinha grana para comprar ou um osciloscópio bem simples ou uma fonte de alimentação muito boa. A escolha foi pela fonte, que na época era cara. Mas o resultado, quase 10 anos depois, ela continua lá, funcionando perfeitamente. Ou seja, o investimento se pagou com o tempo. Isso tudo nos leva àquela famosa expressão custo-benefício. A questão não é só olhar o preço na etiqueta, é pensar no valor que aquele equipamento vai entregar ao longo do tempo. É uma aposta no futuro, na verdade. Por isso, na hora da compra, a pergunta a se fazer é: qual é a minha necessidade real? Para que exatamente esse equipamento vai ser usado? O nível de precisão precisa ser tão alto assim? As respostas para essas perguntas é que vão guiar a melhor decisão de compra. E, no fim das contas, a gente fica com essa reflexão. O próximo equipamento que vai para a bancada, ele vai ser um gasto, algo que perde valor rápido, ou vai ser um investimento, uma ferramenta que vai gerar valor por muitos e muitos anos? A resposta para essa pergunta muda totalmente o que a gente considera caro e o que a gente passa a enxergar como valioso.